Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Por aqui tudo bem, tudo certo? Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar a parte de funções trigonométricas, tá? Estamos em função seno, página 88, tá? Algumas coisas eu peguei aqui do livro, outras coisas eu uso ideias de outros materiais também para tudo facilitar para vocês ficarem mais tranquilo, tá certo? Tudo ficar mais fácil para vocês. Gente, é um assunto mais complexo, é um assunto que depende de muitos detalhezinhos, tá? E não tem como eu não usar tudo aquilo que já foi visto anteriormente, ok? Então, vou tentar ser bem objetivo aqui com vocês, tá? Assistam com calma, vou tentar ir bem devagar também, principalmente nos detalhes mais específicos, tá? E aí, essa aula vai ser uma aula longa, não tem como, tá, gente? Não tem como mesmo, nem que eu queira. Beleza? Então, vamos lá. Função seno. Começando aqui, o que vem a ser a função seno? Ótimo. Toda função, uma função f, né? Vamos considerar definida de reais para reais. Ou seja, para quem não se lembra do conceito básico de função, esse primeiro R aqui dos reais refere-se ao domínio dela. Ou seja, os valores associados a x, os valores de x, tá? São aqueles valores que eu vou substituir seno de x, seno de cosseno de x. No caso, eu estou falando da função seno, por enquanto, tá? E esse outro R aqui seria o nosso chamado contradomínio da função. Ou seja, o nosso contradomínio nada mais é do que um conjunto que contém a imagem da função, tá? Ou seja, aqui vou até colocar, ó, contém a imagem da função. Tá certo? A imagem, pessoal, é a relação com o y. São os pontos da função que se relacionam com o y. Tá certo? Domínio x, imagem é o que está em y. Beleza? Tranquilo, né? A função seno, gente, ela vai ter a forma f de x igual a seno de x. Claro, eu vou começar com uma estrutura básica da função seno, tá certo? Lembrando que eu gostaria de lembrar aqui um detalhe, né? Que o seno de um arco, não se esqueçam disso, isso aí já foi falado várias vezes anteriormente, né? Ó, deve variar sempre no intervalo de -1 até 1. Ou seja, o seno de qualquer arco, seja lá qual for o arco que você atribuir a ele, sempre será no máximo, guardem essa palavra, 1 e no mínimo -1, tá ok? Então, o que acontece? Eu não vou ter um valor aqui, o seno igual a 2? Não, isso não vai acontecer. Seno igual a 1,5? Não, não vai. -1,5? Também não. Tá? Então, lembre-se que isso é importante. Eu vou pegar aqui, gente, para facilitar um pouco mais, senão vai ficar muito extenso mesmo. Eu vou pegar aqui uma imagem e vamos lá. Para eu falar um pouquinho mais sobre a função. Aqui. Eu peguei uma circunferência trigonométrica, né, que vocês já conhecem, tá certo? E eu queria, em cima dela, destacar aqui alguns... Opa, copiou. Vou deixar ela maiorzinha aqui, fica mais fácil para vocês também. Eu já marquei aqui alguns pontos dessa função, tá? Aliás, dessa circunferência trigonométrica. Agora, o que vem a ser essa função seno? Pessoal, a função seno nada mais é do que pegarmos os pontos que estão nessa circunferência trigonométrica, por exemplo, se x for 0, o seno é 0, não é? Se x for π sobre 6, que é o arco, o seno vale meio.
Se x for π sobre 4, o seno é a raiz de 2 sobre 2. Se x for π sobre 3, 60 graus, o seno é a raiz de 3 sobre 2. Então, imagine se eu colocasse todos esses valores, eu vou dar uma puxada aqui para cima, tá, gente, porque tem um espaço maior. Imagine se eu colocasse ou organizasse tudo isso, gente, em uma tabela. E nessa tabela é uma tabelinha simples, ó. X, seno de x. Aí para x eu coloco 0, seno de 0 vale 0. Π sobre 6, meio. Π sobre 4. Eu estou pegando os valores notáveis, tá, gente? Π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Π sobre 3. Claro que eu não vou precisar de tudo isso porque eu vou fazer esqueminha. Π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Π sobre 2. 1. Aí vai lá, 2π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. 3π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. 5π sobre 6. Meio. Π. 0. Tá? Pessoal, ela fica muito extensa. Mas tudo bem que é só o primeiro. Depois eu não vou fazer de novo não isso daqui, tá, gente? Como vai prolongar muito ali, eu vou fazer outra aqui como se eu estivesse dando sequência. X, seno de x, tá? Então eu vou continuar aqui, ó. Π com 0. 7π sobre 6. Meio. 5π sobre 4. Menos meio, né? Menos raiz de 2 sobre 2. 5π sobre 4. 4π sobre 3. Tô pegando daqui, ó, gente. Tô pegando todos os valores daqui, tá? 4π sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 2. 3π sobre 2. Menos 1. 5π sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 2. 7π sobre 4. Menos raiz de 2 sobre 2. E 11π sobre 6. 11π sobre 6. Menos meio. E para fechar, 2π. 0. Beleza. Desculpa aí a demora, mas não tem como. É só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Gente, vou pegar minha canetinha aqui e vou destacar alguns desses valores. O 0. 90. 180. Tá aqui também, né? 270. 360. Tá? Só com esses valores eu já monto o gráfico dela. Eu fiz essa tabela justamente para a gente poder trabalhar com o gráfico da função. Então é a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês, tá? Observem comigo, gente. Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui. Beleza. Ó. Um eixo horizontal, um eixo vertical, tá? Eixo X, eixo Y, porque eu estou falando de função, tá certo? Então pensa comigo, gente, vamos lá. Agora a gente vai colocar alguns pontos aqui. Então aqui eu tenho a origem do plano é o 0, tá? No eixo X, eu coloco nada mais do que os valores que nós atribuímos a X aqui, ó. Que são as medidas dos arcos. Então, ó, vou fazer a observação. Eixo X,
medida dos arcos. Tá? Então, eu estou pegando cada um desses arcos da circunferência e colocando aqui no eixo X. Por isso que eu fiz ele um pouquinho maior. Tá, gente? Então, olha lá como vai ficar, ó. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Vou fazer cada 4 unidades. Ó. Π sobre 2, para a gente ter uma referência melhor. Π. 3π sobre 2. 2π. Que são os principais que eu já falei para vocês. Certo? E aí eu vou anotar aqui primeiro esses arcos. Depois eu vou colocar os outros para vocês entenderem melhor. Ó. Então, por exemplo, o zero, se x for zero, seno de zero é zero. Então, o y é zero também, tá aqui. É esse primeiro ponto. Tá? Para o 90, se x for 90, que é π sobre 2, o seno vale 1. Então, seno de 90 é 1, significa que o y é igual a 1. 1, gente, eu vou colocar aqui em cima. Ó, 1. Tá? 1 e menos 1. Se x for π, o seno de π tá aqui, ó. É zero. Então, o ponto está exatamente aqui no eixo x. 3π sobre 2, estou aqui, ó. 3π sobre 2, se x for 3π sobre 2, o seno vale menos 1. Então, ele vai cair aqui embaixo. Aqui no menos 1. Estou colocando lá no gráfico. Se x for 2π, 2π de novo aqui, ó, no finalzinho, vai dar zero. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Só para vocês perceberem o formato da curva que nós vamos obter, eu vou inserir mais ou menos aqui também, gente, essas outras medidas, ó. Π sobre 6. Opa, o que eu fiz aqui? Quase que eu paro. Ó, eu vou inserir aqui, então, o π sobre 6, que está mais ou menos aqui. O π sobre 4. Π sobre 3. Então, pensa comigo, ó. Se x é π sobre 6, está dando meio. Meio está aqui. Opa, mais pra frente. Tá? Se x é π sobre 4, aqui está dando raiz de 2 sobre 2. 1,4 vai dar 0,7 mais ou menos, ó. Π sobre 3 já vai um pouquinho mais para cima. Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu já começo a ter mais ou menos um formato da minha curva, tá? Na hora que eu chego em 2π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6, mais ou menos, tá? Ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Eu não vou começar a encher muitos pontos, senão vai ficar ruim para desenvolver depois. Aqui, aqui, tá? Então, não sei se já dá para perceber que nós vamos ter uma onda, tá certo? Por isso que eu disse que eu não preciso de tudo isso. Não preciso de tudo isso, ó. Não preciso, porque eu já vou ter o formato dela. Olha o trabalho que está me dando colocar todos esses pontos, tá? Então, o que acontece? Esse padrão, ele continua, porque se eu continuasse ali, ó, depois de π, colocasse 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, e aí continua, né? 5π sobre 3, 7π sobre 4 e 11π sobre 3, 11π sobre 6, tá? O que aconteceria? Eu teria aqui os mesmos pontos, ó. 7π sobre 6 vai dar mais ou menos aqui, que é menos meio, né? Eu fiz uma escala aqui, gente, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no seguinte, fiz uma escala um pouco diferente da de cima, tá? Deixa eu jogar um pouquinho pra cima, senão vai ficar feio. 1, 2, 3, aqui, ó.
Menos 1 tá aqui, tá? Então, esse ponto aqui, na verdade, ele vem mais para cima um pouquinho, tá bom? Então, só para ficar um pouquinho mais certinho. E aí, se eu continuar completando os pontos, gente, eu vou começar dando o formato da minha função, que nada mais é do que uma onda, que ficaria mais ou menos assim, gente. Olha que legal. Ó. Ela vem, ela vai subindo, subindo, atingiu o valor máximo. Peraí, deixa eu tentar arrumar aqui. Atinge o valor máximo. Ô, mas que coisa! E desce. Passa pelo zero, vai descendo, atinge seu valor mínimo e volta a subir. Tá? Então ela ficaria assim, ó. Aí ela volta a subir de novo e continua. Tá? Só que ela já tá vindo aqui, gente, do infinito negativo. Ela vem de lá. É uma onda, né? Por isso que se chama função periódica. Tá? Ela após um determinado período, que nós chamamos, na física eles usam como comprimento da onda, após um determinado período, ela volta a se repetir. Então ela mantém-se com essa constante. Então, por exemplo, o fenômeno das marés, maré alta, maré baixa, tá? Batimento cardíaco. Os batimentos cardíacos, né, o eletrocardiograma, ó, são ondas. Né? O ponto de pico, ponto de máximo, né? Tutum, tutum, tá? Então, esse tipo de onda do eletrocardiograma, aquilo é trigonometria pura. Tá? É só perguntar para um cardiologista, certo? Não tem como. É por aí que eles tomam como referência. Ao enchermos, ao respirarmos, né, processo de inspiração e expiração do ser humano, inalamos o ar, enchemos os pulmões, isso é um ciclo. Esse ciclo de o pulmão tá cheio de ar, né? Esvazio, encho, esvazio. É periódico, é constante. Quando você está em aceleração, claro, essa tendência é ser um pouco mais rápida. O batimento cardíaco muda também. Existem diversos fenômenos periódicos, são, né, inúmeras possibilidades aí. Tá certo, gente? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que vocês não vão precisar dessa tabela toda. É óbvio que eu vou usar somente o que eu destaquei, os pontos mais importantes, que são esses daqui, ó. Vou destacar lá no nosso gráfico, na nossa circunferência, ó, em verde, o 0, 90, 180, 270 e 360. São 5 pontos, porque eu estou contando 360 graus também, tá? Que é 2π. Tudo bem? Pronto. Temos definido aqui a nossa função seno, ou o nosso gráfico da função seno. Tá certo, gente? Simples de tudo. Agora, alguns detalhes a mais que eu gostaria de acrescentar para vocês, tá? O que acontece? Essa função seno, então a função seno, ela é periódica. Como eu já disse para vocês, se vocês observarem, ó, daqui até aqui, eu tive uma oscilação completa da onda, do gráfico. Ou seja, ela veio, subiu, atingiu o seu ponto mais alto, começou a descer, 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 descer. Atingiu o seu ponto mais baixo, voltou a subir. Se eu continuasse com esse gráfico para a direita, o que aconteceria, gente? O mesmo processo, ó, sobe, desce, sobe, desce. É uma onda, por isso é periódica. Seu período vai de 0 até 2π. Isso numa função convencional, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ele vai falar daqui a pouco, mas eu vou colocar como se calcula o período no final. Porque eu estou falando apenas da função seno. Não entrei ainda nas funções senoides mais específicas, tá? Senoides é porque essa função ela vai sofrer transformações, tá ok? Então aí eu coloco alguns dados complementares para vocês, tá?
A função seno, ela é uma função ímpar. Ela é ímpar. Por que ela é ímpar, tá? Porque qualquer, ou para todo x, qualquer que seja x, pertencente aos reais, gente, isso nós já vimos, tá? O seno de menos x é igual a menos o seno de x. Ou seja, quando eu trabalho com um valor negativo, como eu falei ali anteriormente, na última aula, no início desse capítulo, inclusive, né? Deixa eu só colocar aqui uma referência, ó. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, tem uma travada aqui. Se eu pegar, por exemplo, o seno de 30. O seno de 30 é meio, tá? E o seno de menos 30? Arco negativo. Arco negativo, ó, o 30 tá aqui, né? Meio. Se fosse menos 30, estaria aqui. O menos 30, ele é igual a 330, porque esse arco aqui vale 30 graus, tá? Então, o seno de menos 30 vale, na verdade, o seno de 330, que é negativo porque é quarto quadrante. Ou seja, ele é igual ao seno de 330, que dá menos meio. Desculpa estar no cantinho aí, gente. Tá? Então, o que acontece? O seno de menos 30 deu menos meio. Então, notem que o seno de 30 é igual a menos o seno de menos 30. Ou seja, seno de 30 é meio. Igual a menos... O seno de menos 30 não é menos meio? Quando eu faço o jogo de sinal aqui, meio é igual a meio. Então, por isso que essa função é ímpar. Toda função ímpar, não sei se vocês se lembram no ano passado, tá? É coisa que vocês já viram. Toda função ímpar é simétrica em relação ao eixo, em relação à origem. A origem do plano cartesiano. Tá certo? Então, existe uma simetria dessa função, desse gráfico, em relação ao eixo y. Se você pegar esse trecho aqui, por exemplo, ó, corto ela aqui. Se eu rotacionar essa parte aqui da função do gráfico nesse sentido anti-horário, aqui a partir da origem, todos esses pontos daqui se encaixam exatamente aqui. Então, simétrica em relação à origem, eu faço uma rotação, tá? Então, por isso que a função seno é uma função ímpar. Beleza, gente? Então, esse é mais um detalhe que nós temos aqui. Notem que a função seno possui a imagem Percebam qual é o menor valor que ela atinge e qual é o maior valor que ela atinge. O mínimo dela é menos 1, o máximo é 1. Por quê? Porque o seno não tem como oscilar acima de 1 nem menos, ou abaixo de menos 1, tá certo? Então ela varia sempre de menos 1 até 1. O que vai acontecer, presta atenção, vai acontecer, daqui a pouco eu vou mostrar,
que essa função ela pode ser multiplicada por 2, por 3. Se ela for multiplicada por 2 ou por 3, gente, então o seno, quando atingir o valor máximo, que é 1, vezes 3, por exemplo, ele vai lá para o 3. Tá? Então o máximo dela pode ser o 3, desde que haja uma transformação na função. Então cuidado com isso daí. Tá? Muito cuidado. Beleza? Então a imagem dela está aqui. Tá certo? Esse gráfico, geralmente o gráfico da função seno, seu nome, né, o gráfico, ele recebe o nome de senoide. Tá certo? Nada muito específico, né? O domínio dela, eu falei da imagem, deixa eu puxar um pouquinho para cima. O domínio, todos os reais, ou seja, em X eu não tenho restrição, eu não preciso trabalhar simplesmente com 0, π sobre 2, que é 90, 180, 270, 360. Eu posso trabalhar com um arco negativo, menos 30, menos 90, por isso que ela continua daqui para cá, porque aqui eu tenho menos π sobre 2, aqui mais para frente daria menos π, normal, tá? Passou de 2π aqui, eu vou ter 3π, 4π, 5π, 6π, ela continua lá para o infinito, tá certo? Como eu estou falando de função, gente, essa função ela não é injetora nem sobrejetora, tá? Eu não lembro o que é isso. Injetora é quando você traça uma reta horizontal e essa reta toca em 2 pontos ou mais. Aliás, se ela não tocasse em 2 pontos ou mais, ela seria injetora. Se ela tocasse em apenas um ponto, tá? Então, ela não é injetora, tá certo? Eu vou colocar essa observação aqui, porque será um pouco mais útil um pouquinho mais adiante, tá? A função seno não é injetora e nem sobrejetora, tá? Então, o que acontece? Sobrejetora... Papai, Oi. eu tô suada. Ai, tá suado. Toma uma aguinha aqui, ó. Tá? Já passa, descansa um pouquinho. Para de correr. Ó, o papai tá grávido. Ela não quer me dar com... Tá, já vou falar com ele. Ó, então ela não é nem injetora, desculpa aí, gente, e nem sobrejetora. Então, para ela ser injetora, gente, eu vou dar uma relembrada aqui com vocês também, porque por enquanto nós não vamos usar isso, mas uma função é injetora se x1 é diferente de x2, dois valores do meu domínio, dois valores distintos do meu domínio. Se x1 é diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2 para quaisquer dois valores distintos de x. Tá? E isso não acontece aqui, porque se eu pegar, por exemplo, π sobre 6, se x for π sobre 6, o y é meio. Mas se eu pegar 5π sobre 6, o y também é meio. Então eu tenho dois valores distintos com x com o mesmo y. E isso não pode, isso desclassifica a função injetora, tá? Agora, para ela ser sobrejetora, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, depois eu puxo para cima para vocês tirarem a foto, tá? Sobrejetora o contradomínio tem que ser igual à imagem. O que é isso? Deixa eu baixar um pouco aqui, ó. Esse é o nosso contradomínio. São todos os reais. O nosso contradomínio está associado ao eixo y inteiro, tá? Mas o nosso conjunto imagem, pessoal, vai de menos 1 até 1, ó. É esse intervalo aqui que eu destaquei. Ou seja, de menos 1 até 1 eu tenho um trechinho
do eixo Y, eu não tenho todo o eixo Y, tá? Então ela não tem como ser sobrejetora, porque o contradomínio é diferente do conjunto imagem, por isso. Tá certo, gente? Então, ó, ficou um pouquinho pequeno, porque eu coloquei várias informações, não tinha como. Tira um print aí, 3, 2, 1, vai. Tá? E só deixa eu acrescentar uma informação para vocês, ó. Eu disse que a função seno, ela é periódica, né? No caso da função seno base, a base é f de x igual a seno de x, ponto, tá? Função seno é periódica, então aqui, ó, eu vou acrescentar só que a informação que e seu período é 2π, certo? Por que eu tô falando isso, gente? Porque acontece o seguinte. De forma geral, é isso que nós temos. Essa nossa função é uma função periódica, tá? Ela é ímpar, é um conceito um pouco mais técnico, essa parte aqui. É importante vocês saberem por causa dessa relação, ó. Seno de menos x igual a menos seno de x, tá? Como ela é ímpar, sua simetria ocorre em relação à origem, tá certo? A imagem da função seno sempre será de menos 1 até 1 na função seno base, tá? Ah, eu posso ter uma outra imagem na função seno? Não, a não ser que ela sofra uma transformação, uma multiplicação por um valor, um deslocamento vertical que pode acontecer, que é o que nós vamos ver depois, tá? Então, sua imagem varia de menos 1 até 1, seu gráfico é conhecido como uma senoide, seu domínio são todos os reais porque eu não tenho restrição, tá? Geralmente, pessoal, graficamente, eu sempre represento apenas um período dela, que é uma oscilação completa da onda, tá? Que é justamente o que eu representei aqui. Dificilmente vou ter que representar 2 ou 3 períodos dela. Pode ser que eu tenha algum gráfico com 2 ou 3 períodos, tá? Tranquilo, gente? Agora, mais um detalhe, tá? Deixa eu ver onde vai caber aqui. Vocês estão percebendo? Ó, vamos lá, vou fazer uma relação aqui em cima agora. Acompanha comigo, tá? Quando eu estou na circunferência trigonométrica, percorrendo o primeiro quadrante, conforme eu aumento a medida do arco e me aproximo de 90 graus, o seno vai aumentando, não vai? Então tá, quando eu estou aqui, no primeiro quadrante, na função, gente, eu estou percorrendo esse trecho, ó, tchumba. Percebam que o gráfico está em crescimento. Primeiro quadrante, crescente. Então eu tenho, ó, de 0 até 90 o primeiro quadrante. Olha lá no gráfico, que legal. Tá? Então nós temos aqui uma região crescente. Vou até colocar lá no gráfico. Tá? Então, vamos lá, eu vou dar uma destacada aqui. Aqui ela é crescente, ó, em laranja, até aqui em cima. Beleza? Aí, gente, deixa eu ver que cor que eu tenho aqui. Tem o rosa, tem o verde, vou pegar o verdinho. Beleza. Aí, nós estamos... Então, deixa eu só colocar o laranjinha. Eu fiz esse percurso aqui na circunferência. Cheguei em 90 graus. Aí eu vou pegar o verdinho, ó. De 90 até 180, os arcos vão aumentando, né? 90, 110, 120, até chegar a 180. Os arcos vão aumentando. Desculpa que eu bati aqui. Só que o seno vai diminuindo. Então, quando eu chego em 90 graus, ao percorrermos o segundo quadrante, lá no gráfico, pessoal, ele começa a cair também. Só que ele vai chegar em π, ele está em positivo ainda, ele tá com valor positivo ainda, sendo representado por número positivo. Então, o que acontece? Deixa eu pegar o verde aqui. Ó, quando eu chego aqui, opa, verde anta
verdinho. Quando eu percorro aqui essa região, a função, ela é decrescente. Está em queda. Estou lá no segundo quadrante. Cheguei no terceiro quadrante, gente, ele continua... Mas que coisa! Ele continua diminuindo, só que agora é negativo. Tá? Então eu percorro o segundo quadrante, terceiro quadrante, ele está negativo, porém vai diminuindo. Ou seja, aqui no gráfico ele continua descendo, até chegar aqui, ó. Em 3π/2, que é essa parte aqui embaixo. Ou seja, ela continua decrescente. Chegou aqui em 3π/2, ela torna o quê? Novamente, uma função crescente. Então isso nós já vimos lá atrás, no comecinho. Falava o seno, olha como eu percorro o primeiro quadrante. O seno aumenta. No segundo vai diminuindo. O terceiro fica negativo, mas continua diminuindo até chegar no -1, tá? Cheguei no quarto, gente, o que acontece? Ele volta a ficar crescente até chegar em 360 graus, tá? Então, no livro, ele tá falando sobre isso, ele tá explicando isso, eu expliquei de uma outra forma, mostrando o gráfico e associando aqui de uma forma bem colorida, que vocês estão percebendo, tá? Onde que ela é crescente, onde que ela é decrescente. Tá ok, gente? Então, tá lá. Ó, tira um print aí. Beleza, então eu vou encarar isso como uma aula dupla, tá, gente? Dá uma respirada aí. Tirou um print. Temos, sim, muitas informações. 37 minutos. Vou dar uma quebrada. Vou parar, tá? Dar uma respirada. Vou colocar uma questão aí pra vocês. Deixa eu ver se vai dar. Vou fazer uma pergunta aqui, tá, gente? No final desse vídeo. Vocês respondem a pergunta e aí vocês continuam no próximo... No próximo vídeo. Tá bom? Então, até pra mim aqui dar uma respirada também, tá? Pra eu dar uma respirada aqui também. Tá certo, gente? Bem tranquilo, não tem nada demais. Temos sim muitas informações, tá? Deixa eu bolar a questão aqui, eu já volto pra gente poder verificar assim as transformações que podem ocorrer nessas funções trigonométricas. Tá bom? Então, valeu, eu já continuo. Se bem que, melhor. Não vamos... Segura aí. Valeu.